Seu resultado não depende só de você. Rapaz, eu tô mexendo num vespeiro aqui de te falar isso, tá? Principalmente com a galerinha aí do marketing digital, né? Toda hora você vê um vídeo no YouTube, um vídeo motivacional no TikTok, um guru de marketing digital falando assim: o seu resultado depende apenas de você, o seu sucesso depende apenas de você. E lá vai, abobrinha, porque falar abobrinha na rede social é muito fácil, né? Não tem consequência nenhuma e tal. E eu tô aqui pra te dizer que não, o seu sucesso ele não depende só de você, mas existem meios para que você aumente a sua taxa de sucesso, a sua taxa de ser bem-sucedido, de ganhar dinheiro, principalmente com marketing digital, networking, etc e tal. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Então eu tô dando um tiro na minha própria classe, né, que é o cara que saiu do nada e tá aqui em um lugar de pessoas ricas, em Alphaville, não sei o que, blá blá blá, igual os gurus de marketing digital fica vomitando por aí. Só que eu tenho a política de ser o mais transparente com você possível. E eu quero te mandar um papo reto aqui de irmão, tá? Eu vou agir nesse vídeo como se eu fosse o seu irmão mais velho. E eu tenho que falar algumas verdades com você. Algumas verdades duras, algumas outras verdades um pouco mais leves. E esse vídeo definitivamente é um vídeo que eu queria ter consumido quando eu era mais novo, tá? A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que sim, o sucesso depende de você. Ponto. Isso é um ponto pacífico. O seu sucesso depende de você. Agora, dizer que o seu sucesso depende apenas, exclusivamente e unicamente de você é mentira. E eu vou te provar o porquê. Primeira coisa, tem pessoas que elas têm acesso a oportunidades maiores do que outras. Tem pessoas que elas nasceram privilegiadas. E quando eu falo privilegiada, não é só o cara que é herdeiro. Também o cara que é herdeiro. Mas algumas pessoas, elas tiveram oportunidades que outras pessoas não tiveram. Vou te dar um exemplo, tá? Existe uma pesquisa, você pode jogar aí no Google e ver essa pesquisa, que tem um estudo que diz que se o... Qual que é o nome daquele carinha lá que fez o iPhone? O... Caraca, fugiu o nome dele aqui agora. O Bill? Steve Jobs. O Steve Jobs, lembrei. O Steve Jobs, se o Steve Jobs tivesse nascido 5 anos antes ou 5 anos depois da data que ele nasceu, ele não seria o Steve Jobs. Por quê? Porque existe uma pesquisa no mercado que 90% do sucesso de uma empresa depende de vários fatores, mas o principal deles é a oportunidade. É um negócio que foi criado em um momento oportuno para que ele desse certo. E foi assim com a Apple. Foi assim com todo o sistema de computadores, etc e tal, tá? Então, o que eu quero dizer aqui, tá? É que, muitas das vezes, você está julgando o seu sucesso apenas pelo parâmetro financeiro. E eu tenho que ser muito honesto aqui com você. Se você é um cara muito pobre, muito duro, que nunca deu nada certo na vida, 99% da culpa ela é realmente sua. Agora, existe um 1% ali que não necessariamente ela é sua. Então tem pessoas que elas tiveram oportunidades mais do que você. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático que foi o meu exemplo, né? Eu estive num momento certo no mercado de dropshipping. Para você que não me conhece, eu fiz mais de 8 dígitos com lojas de dropshipping no período de 2020 e 2021 ali, tá? Só que qual que era a grande questão? Nessa época, tráfego pago era muito barato, as pessoas não ficavam dando golpe por aí na internet, e principalmente era muito fácil fazer dropshipping. Você pegava um bom produto, você fazia uma boa oferta, jogava no Facebook Ads, aquilo validava e você escalava. Então eu estava com o conhecimento certo, que eu já estava estudando tráfego pago há 1 ou 2 anos, eu consegui um cliente dentro da minha empresa, que ele foi o primeiro cliente de dropshipping que eu vi dar certo, na minha frente. Então, assim, cara, no terceiro mês o cara já tava fazendo 300 mil por mês e eu tava tocando o tráfego pago da operação. Eu tinha o conhecimento certo, a oportunidade certa de ter um cliente de dropshipping no momento certo, que era quando o dropshipping funcionava muito bem. Então, você entende que são uma relação de fatores de conhecimento e oportunidade e aplicabilidade. Então, se você tiver o mesmo conhecimento que eu tinha na época, você não vai ter o mesmo sucesso. Por quê? Porque a onda de dropshipping ela já passou.
A oportunidade que eu tive, ela não existe mais. Nem a loja que eu fiz mais de 8 dígitos com dropshipping existe mais. Então, o que eu quero te dizer aqui? É que muitas das vezes você tá olhando pro seu resultado e você fala assim, caraca, eu sou um merda por causa que eu nunca dei certo na vida. Agora, será que você realmente é um merda por causa que você nunca deu certo na vida? Na vida? Ou por causa que não surgiu uma oportunidade em que você pudesse aplicar aquilo que você tem o conhecimento necessário? Então, eu vou ser bem honesto, tá? E eu te falo isso porque definitivamente seria uma das coisas que eu pensaria, sabe? Principalmente eu que estudei muito, dei vários all-ins na minha vida e hoje eu tenho uma condição financeira muito legal, moro em um lugar muito legal, com pessoas muito legal, etc e tal. Só que eu tive boas oportunidades, eu estava no lugar certo, na hora certa, com a oportunidade certa, com o conhecimento certo. Então qual que é a grande questão aqui? Para de comparar a sua realidade hoje com o seu guru de internet. O cara que ele tem uma Porsche, mas das duas uma, né? Ou esse cara aproveitou uma oportunidade que surgiu na vida dele, e pode ser várias. Por exemplo, o cara pode ter nascido em uma família com uma condição melhor. O cara pode ter nascido numa condição melhor do que a sua. Logo, ele tinha mais dinheiro para gastar, para testar mais ofertas, para testar mais modelos de negócio, para criar o próprio SaaS, para criar o próprio e-commerce. Tem pessoas que nasceram na família em que o pai ou a mãe já tinham um e-commerce, o cara só pegou e escalou. Tem pessoas que nasceram com a oportunidade de, tipo... o cara, ele era, tipo, muito excepcional em uma área específica que era muito boa, tipo programação. Aí o cara, pô, deu certo de programar uma ferramenta, virou sócio da ferramenta e ganhou muito dinheiro. Para de comparar o seu bastidor com o palco de uma pessoa. Eu não sei se você reparou, né, mas tem muitas pessoas saindo do mercado digital. Você acha que é coincidência? Você acha que as pessoas estão saindo do mercado digital porque elas simplesmente cansaram? Não. O mercado digital está muito mais difícil, ele está muito mais sofisticado, está muito mais complexo ganhar dinheiro. Por que que eu hoje não faço dropshipping? Hoje, nesse exato momento, eu não faço dropshipping. Se eu pegar uma loja, por exemplo, eu tenho a minha empresa de escala de negócios, tá lá e chega alguém e fala assim, ó, seguinte, eu tenho uma loja de dropshipping, ela faz 300 mil por mês e a gente quer que você escala. Beleza, aí eu vou entrar como estrategista dentro da operação. Só que hoje, nesse exato momento, eu não tenho nenhuma loja de dropshipping dentro do meu ecossistema. Por quê? Porque dropshipping tá muito mais difícil do que era 3, 4 anos atrás, quando eu só tinha cliente de dropshipping. Eu cheguei a ter mais de 10 clientes de dropshipping ativo dentro da minha assessoria. Por quê? Porque era muito fácil ganhar dinheiro. Dava muito certo, dava muito dinheiro. Então, qual que é o grande ponto? Lembre desses pilares, que é conhecimento. Para você prosperar, para você crescer, para você enriquecer, para você mudar de vida, você precisa do conhecimento certo. Esse é um dos pilares. Então a gente não tem como falar aqui, encher linguiça, falando que se você não tiver o conhecimento certo, você vai dar certo na vida. Não vai, você precisa do conhecimento certo. Principalmente no marketing digital, que as coisas acontecem muito rápido, você precisa ter o conhecimento certo. Se você não tem o conhecimento certo, entra o segundo ponto, que é networking. Você precisa ter o contato de pessoas que estão no jogo e no campo de batalha. Vou te dar um exemplo muito simples e muito claro que aconteceu recentemente. Um amigo meu chegou e falou assim, João, tem uma oferta vendendo 300 mil por dia. Eu falei, mano, não é possível. Ele me mostrou, eu falei, mano, caraca, que sensacional. E ele tinha me mostrado um nível de sofisticação do mercado que eu ainda não tinha visto. Qual é o grande ponto? Se você não tem o conhecimento para fazer, você precisa estar no meio de pessoas que sabem fazer. E aqui entra o terceiro ponto, que é a oportunidade. Então, anote esses 3 pontos. Conhecimento, networking, oportunidade. Muitas das vezes, você tem até um dinheiro e fala assim, pô, mano, eu tenho um dinheiro, mas eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Você precisa de um networking ou conhecimento certo, já que você não tem o conhecimento certo, você precisa do networking e de uma oportunidade. Vou te dar um exemplo que acabou de acontecer. Um cara me chamou no WhatsApp e falou assim, João, você tem muito resultado, etc e tal. Eu vi que tem um produto viral na gringa, o pessoal tá vendendo muito, viralizou no TikTok, etc e tal, o pessoal tá vendendo muito. E eu quero vender esse produto no Brasil. Eu tô cotando aqui, já tô fabricando o produto, ele era basicamente um encapsulado. Ele vai trazer pro Brasil a fórmula do produto, ele vai investir na operação e vai contratar a minha empresa para escalar a operação. Qual é o grande ponto? Esse cara partiu do terceiro ponto, né? Eu não vou deixar só esse aqui, porque senão o nego vai fazer corte, vai falar que eu tô mostrando o dedo pros outros, né? Mas esse cara já estava vendo a oportunidade. Só que esse cara não tem o conhecimento. Logo, ele me chamou. Ele me chamou
para escalar a operação dele. Ele tem o investimento, ele não tem o conhecimento, mas ele viu a oportunidade. Qual é o grande ponto aqui? Você precisa estar rodeado o tempo inteiro de conhecimento, networking e oportunidades. E é por isso que no marketing digital o pessoal tá até prostituindo a palavra networking, né? Porque o networking é extremamente necessário. Definitivamente eu não teria chegado onde eu cheguei, os resultados que eu cheguei de múltiplos 8 dígitos vendidos através da internet, não é 8 dígitos, é múltiplos 8 dígitos, sem networking. Sem ter me conectado com pessoas incríveis. Sem ter me conectado com pessoas que me mostraram, não apenas falaram, mas me mostraram, falaram, olha aqui o meu funil, olha aqui o meu anúncio, olha aqui a minha página de vendas. Eu lembro que um parceiro uma vez, ele me mandou assim, um criativo que tinha vendido mais de 5 milhões de reais. Um anúncio. Um único anúncio ele me mandou, olha isso aqui. Eu vi aquilo e aquilo, mano, pá, destravou uma parada dentro da minha cabeça. Então assim, o seu sucesso ele não depende apenas de você. O pessoal tá postando uns racha ali, uns barulhos de Porsche. Só que, voltando, ele não depende apenas de você. Mas ele definitivamente depende de 99% de você. Tá, mas depende do que de você? Depende de você se expor ao conhecimento. Depende de você se expor a networking. Depende de você se expor a oportunidades. Então não vá achando que a sua falta de resultado é apenas sua culpa. Existe um monte de coisas no mercado, oportunidades, networking, investimento, o cara que nasceu privilegiado, isso acontece, o mundo não é justo, não dá pra eu vir aqui com uma balelinha e falar assim, ah não, mas é porque assim, sabe, todo mundo tem a mesma oportunidade. Não tem. Você sabe que o cara que mora na favela, ele não tem a mesma oportunidade que você tem de acesso à internet. Você tá num celular, você tá num YouTube assistindo um cara bonitinho, barbudinho, falando de marketing digital. Tem nego que tá na favela vigiando traficante pra soltar foguete e falar se chegou polícia na favela ou não. Você tem mais oportunidade que esse cara. Tá? Pessoas que não tiveram oportunidade nenhuma na vida, elas nem me assistem. Agora, a pessoa que já nasceu a 1000 quilômetros na minha frente, ela também não me assiste. Por quê? Porque ela é uma pessoa que ela nem se identifica comigo. Às vezes o cara já nasceu herdeiro, pô. Eu não nasci herdeiro. Eu tive que conquistar. E eu ralei muito, trabalhei muito. Inclusive, ó, até fiquei mais calvo. Ó, a entradinha aqui na cabeça. Tá vendo? Isso aqui, ó, chama trabalho duro. Tem pessoa que chama isso aqui de calvície. Eu chamo de trabalho duro. Então, saiba, tira o peso que você carrega nas suas costas de que tudo é culpa sua. Nem tudo é culpa sua. Grande parte é culpa sua. Você se expôs a networking? Você se expôs a oportunidade? Você se expôs a conhecimento? Talvez está se expondo agora, né? Que eu tô conversando aqui com você. E isso é culpa sua. 100% disso é culpa sua. Agora, não ter faturado seu primeiro R$1 milhão aos 20 anos por causa que você não nasceu herdeiro, talvez não seja culpa sua. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, desse tipo de vídeo, eu tô gostando bastante de gravar esse tipo de vídeo assim, só conversando com a câmera, e nesse lugar aqui, inclusive. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, porque eu leio os comentários, tá? Você acha aí, o João não lê o meu comentário, o João não vê nada, eu vejo. Então comenta aqui embaixo o que você achou, o que você quer ver. Curte, se inscreve no canal, assina a notificação. Olha só que legal, eu tô te dando um conteúdo mó da hora, mano. Mó da hora, você não vai dar um like? Você não vai, mano, ativar o sininho, mano? Porra, nem tô falando pra você comprar o meu curso, mano. Nem tô falando pra você comprar minha mentoria. Nem tô falando pra você virar meu cliente. Caso você queira, o link tá aqui embaixo também. Agora, pô, mano, isso aqui é o mínimo, né, amigão? O mínimo. Talvez você não prospera porque você não é grato, entendeu? Pô, o cara tá te dando um conhecimento foda, você não é grato? Talvez seja por isso. Beleza? Comenta aqui embaixo o que você achou. Engaje. Tamo junto até o próximo vídeo, rapaziada. Falou!